Oi, oi! Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza por aí? Eu estou bem, graças a Deus, irmãos. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, uma feliz madrugada para você que está aí chegando agora, vendo o vídeo. Seja bem-vindo. Meu nome é Angélica, para você que não conhece. Então, vamos mais um vídeo aí contando como que foi a terceira separação, né, irmãos? Que ficou de eu contar pra vocês. Então, bora lá. O que aconteceu? Que ele não mudou, né? Ele não mudou nada, só falou que ia mudar, que ia mudar, que ia mudar, mas não mudou. E aí veio acontecendo as outras coisas, que veio me magoando, me deixando triste, sempre acontecendo aquelas coisas de novo, me deixando pra baixo, só ele sabia fazer tudo. Na loja que a gente tem lá embaixo, a gente tem uma lojinha de fruta, verdura, essas coisas. Eu ajudava lá e ele falava que os trem estavam ficando tudo sujo, tava tudo... e quando ele chegava, tava tudo limpinho. Aí ele fuçava, procurava, ver se achava alguma fruta que tava querendo apodrecer ou que tava amassada. E ele pegava aquilo lá, dizer dele que tinha achado, né? Aquela fruta lá no meio, que eu não tinha tirado, que não sei o quê. E saía com aquilo, com aquela cara mais ruim olhando pra mim e jogar fora. E eu falei, meu Deus do céu. Aí era complicado, sabe, irmãos? Eu já não tava aguentando mais, por isso que eu vim separar de novo. E aí, teve um dia que o Arthur foi com ele pra roça. A gente não tava indo mais, mas como ele falou que tinha mudado, né? Aí o Arthur foi com ele pra roça. Chegou lá na roça, ele arruma a roça com aqueles tratoritos, sabe? Que vai passando tratorito assim, pra arar a terra, né? Ele amarrou uma corda na ponta do tratorito para me puxar e ajudar ele a levar esse tratorito na terra. E aí ele falava assim, que eu tava muito devagar, que era para me puxar com mais força, que eu tava muito mole, muito lenta, muito não sei o quê. E ficou falando, reclamando e nervoso, não sei, xingando, aquela coiseirada toda. O Arthur começou a chorar, falou que queria água. Eu sei, nosso Deus, estava difícil. Mandou o Arthur fazer um serviço lá. Aí o Arthur fez, ele queria que fazia mais. Aí o Arthur pediu água para sair fora e chorando, eu falei que ia lá dar água ao Arthur. Mas o Arthur ficou lá na casinha que ele guarda a ferramenta e não veio mais pro lado dele na roça. E sempre assim, a gente passando raiva. Dentro de casa, narcisista, eles não fazem nada dentro de casa sem reclamar. Tipo assim, o cano da pia nosso tinha estourado. E ele sabia. Aí, pra fazer aquilo lá, ele xingava, sabe? Ele xingava pra arrumar. Então, assim, nada podia quebrar, nada podia dar defeito. Se der defeito, ele reclamava, xingava. Então, tudo tinha que ser, assim, eterno, sabe? Perfeito eternamente. É isso. Se desse problema, aí tinha que escutar quem tá perto. Um dia, o Arthur tava deitado no quarto e beirando a porta do quarto, vindo da rua, tipo assim, tem a parede e a porta do quarto. Veio uma bola desse tamanho assim, ó. Uma bola preta e passou. Aí o Arthur, eu falei, você viu? Arthur, você viu, mãe? Eu falei, vi. Uma bola preta, passou correndo, sabe? Aí nós levantou e foi. Ele tava deitado na sala, era horário de almoço. Aí o Arthur falou, pai, você viu alguma coisa passando aqui? Ele falou, não vi. Aí ele falou, uai, mãe. Eu falei, uai. Falei, eu, hein? Mas o Arthur já ficou desconfiado, né? Aí nós voltou pro quarto. E sempre nós deitava depois do almoço. E quando a gente deitava, ele levantava primeiro. Pra dizer, né, que ele tinha que levantar pra trabalhar. E às vezes nem tava no horário de dando meio-dia ainda. Aí ele levantava e falava assim, deixa o cavalo trabalhar, né? Como se diz que o Arthur não fazia nada. Sendo que eu tinha que ir pra loja trabalhar. Quando não tinha ir pra loja, eu tinha que lavar roupa, arrumar a casa, lavar os banheiros, arrumar a casa, né? Os trem da casa que eu deixava limpinho. Aí
ele falava assim, sabe? Como se fosse só ele que trabalhava na casa. Aí eu falava com ele para parar com aquilo, que eu já cansei de falar sobre esse negócio e não adiantava, sabe? Eu já tava ficando cansada com isso. Aí era complicado. Chamar a gente de manhã, tipo assim, às vezes meu relógio não despertava, acontece isso, né? Às vezes você esquece de colocar alguma coisa. O dia que acontece isso, aí ele pegava e ia lá no quarto e falava assim: ó, o sol lá fora tá raiando, ó. O sol lá fora já tá raiando. Não vai levantar, não? E aquela barulheira, sabe? Aquela barulheira, nossa, batendo com tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E naquela ignorância, sabe? Mas ele falava com ignorância, gritando lá no quarto, sabe? Aí eu já tava cansada com aquilo. Aí eu falei, não dá não. Aí teve um dia domingo, que nós lá ia pra igreja. E esse aí foi a gota d'água. A gente lá ia pra igreja, tudo de boa, feliz. Aí ele pegou, pensei que era e veio a gente. Aí, que o dono da fábrica vem pra cá. Aí, gente, ele pegou e depois que fechou o portão pra nós ir pra igreja, ele pegou e falou assim, começou a danar falar mal da igreja. Aí ele começou a falar mal da igreja, que o pastor é narigudo, narizão, que o pastor é isso, é cabeçudo, é fala não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, que fulano compra e não paga. Eu falei, meu Jesus. Aí eu falei, se você não quiser ir, não precisa, mas o Arthur vai, é pertinho. Aí você procura uma igreja onde você se sente bem. Eu falei, só que toda igreja tem as pessoas assim. Toda tem, mas isso aí cabe a Jesus, ele que vai separar quando ele voltar. Aí ele falou assim, você não é daqui. Eu falei, não sou mesmo, eu não sou daqui. Aí ele falou assim, você é diferente. Eu falei, você tá querendo que eu apoie os seus erros, que apoie essas coisas que Deus não agrada? A gente tem que ir pra igreja pra adorar a Deus, cultuar, não pra ficar olhando defeito dos irmãos lá, não. Aí ele falou assim, não era nem pra nós termos conhecido. Então isso aí que acabou, sabe? Aí eu falei assim, não era pra ter conhecido, né? Eu falei, então tá bom, vou dar um jeito então. Aí veio a separação, sabe? Porque eu já tava juntando muita coisa. Aí eu já não tava nem quase que conversando direito. E juntou ele ficar falando que não queria que eu parasse com os trem, com as maquiagens, com as calças, com os trem arada do mundo. Juntou tudo, aí me levou a ter a terceira separação, sabe, irmãos? Aí por isso que eu separei de novo. E agora faz um ano, porque foi 2025, maio de 2025, que separei, sabe? Aí agora fez um ano. Aí não vou voltar mais, porque eu já sei como que é narcisista. Eu vim saber o ano passado, eu não sabia. Então, agora eu já sei, né? E eu quero ficar firme com o Senhor. Casamento é um só. Ele é ciente disso, eu também. Então, a gente... estamos agora... cada um vivendo sua vida, ele vem pegar o filho dele, Arthur vai pra lá, Arthur vem pra cá, e graças a Deus eu tenho paz. Exemplo da felicidade. Falei com a minha mãe assim, mãe, aqui tá tão gostoso, mas tão bom na minha casinha que dá vontade de você ir comendo as paredes. É uma expressão, sabe? De tão bom, de tanta paz que tem na casa, que você levanta, ninguém fala nada, não tem barulhão, sabe? Você faz suas coisas na hora que você quer, trabalha, não tem ninguém ficar falando nada, sabe? Te magoando, te deixando pra baixo, te diminuindo todos os dias. Nossa, é outra vida, sabe? Então assim, aí eu pretendo ficar assim. E tô feliz, graças a Deus, sabe? Essa fase aí sofrida da minha vida passou. Glória a Deus, tô feliz demais. Então é isso, esse foi mais um vídeo do canal. E depois eu venho com mais vídeo pra vocês, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor. Tchau, fui!